Bom, vamos resolver então uma ligação mista, onde que tem ligações em série e ligação em paralelo. Esta região toda aqui encontra-se em série, então eu vou passar ela para cá, certo? Se observarmos esta região aqui, ó, a amperagem, né, sai do menos para o mais. Então eu tenho aqui amperagem vindo para cá e amperagem vindo para cá, do menos para o mais. Aí junta tudo, passa por aqui e passa por tudo isso e chega até o polo positivo, certo? Então, se nós juntarmos as resistências que estão em série, eu vou pegar essa resistência 7 aqui também e vou juntar com as outras duas de cima, porque está em série, ou seja, a amperagem passa pela resistência 7, pela 3, pela 2 e pela 1. Isso significa série. Então, isso tudo aqui está em série. Tá, mas quando a amperagem sai desse polo negativo, ela reparte em dois caminhos. Então, eu tenho um momento aqui que existe dois caminhos distintos. Então, eu vou pegar esses dois caminhos distintos e vou colocar na sequência aqui. Indiferente, né, da posição do R4, 5 ou se for ficar para cima ou para baixo, o importante é nós pensarmos sempre o que está acontecendo com a amperagem. A amperagem vem por aqui e reparte em dois caminhos, né? Então nós temos uma amperagem que está repartindo em dois caminhos, que ficaria uma situação assim. E aqui é onde que reparte em dois caminhos. Do outro lado, os dois polos estão ligados, né? E aqui é onde que reparte em dois caminhos. Vamos recapitular. Nós tínhamos aqui, né, entre os extremos, né, entre esse extremo aqui e esse extremo aqui, nós temos aqui uma diferença de voltagem, U, igual a 12 volts. Certo? A minha ligação então ficou com esse formato aqui, 12 volts. Essa região aqui onde tem o R4 e R6 é negativa, né? Então esse lado aqui é negativo. Esse lado do R1 aqui é o positivo, então esse lado aqui é o positivo, certo? A amperagem então vai do menos para o mais. A amperagem vem por aqui, reparte aqui em cima e vem por aqui e uma parte passa nessa outra resistência aqui, certo? Tá. Aqui amperagem junta, né? Amperagem junta e segue em série em todas as outras resistências. Eu posso observar que o R4 e R5 estão ligados em série. Então eu posso juntar as duas resistências numa só. Se eu juntar as duas resistências numa só, o meu problema fica da seguinte maneira. Então eu tenho esta parte que permanece. Essa parte aqui permanece. E agora o R4 e o R5 junta somente em uma resistência. Então eu tenho a resistência que está embaixo, que é o R6, e em cima vai ter somente uma resistência que eu vou chamar de resistência 4,5. Então esse aqui vai ser meu R4,5.
certo? Então esse aqui é meu R4, 5. Recapitulando, né? Essa ligação aqui é paralelo, certo? Elas estão em paralelo, essas duas aqui. E aqui é uma ligação em série. Tudo isso aqui está em série, né? E aqui está em paralelo. Simplifiquei mais ainda meu formato, né? O próximo passo seria, então, aqui essa região negativa, ó. Essa aqui é a região negativa, né? E entre os extremos nós temos 12 volts. O próximo passo seria então eu juntar essas três resistências aqui em uma só. Juntar essas três resistências aqui em uma só, certo? R4 e R5 tem os valores de R4 15 e R5 21. 15 mais 21 vai dar 36 ohms. Então, esse valor aqui, então, no momento está com 36 ohms. O R6 permanece com a mesma resistência que tinha, 17 ohms. O R6 então tem 17 ohms. Aqui nós temos 17 ohms. E as demais resistências 1, 2, 3 e 7 permanecem com os respectivos valores que são aqui em cima. Que nós podemos juntar todas elas numa só. Ou seja, a resistência 1 vale 10 ohms. Então aqui eu tenho 10 ohms. A resistência 2 vale 3 ohms. A 2 vale 3 ohms. A resistência 3 vale 22 ohms. E a resistência 7 vale 9 ohms. Certo? Então, esses valores que eu coloquei em laranjado aqui estão em paralelo. Isso tudo aqui está em paralelo, que o cálculo vai ser feito em paralelo. Esses outros valores todos aqui, todos esses valores aqui estão em série. Se eu somar 10 mais 3 mais 22 mais 9, eu vou ter aqui 10, 30, né? 30, 39, 44. Então isso aqui vai me dar uma resistência 3,7, resistência 1, 2, 3 e 7, igual, é o somatório das quatro resistências, né? Igual a 10, 20, 31, 34 ohms. 34 ohms. Então eu pego meu ohms daqui, o símbolo ohms. Então esse tem um somatório parcial.
somatório parcial das resistências em série, né? 34 ohms são todas essas resistências aqui. Bom, a minha figura então agora está com esse formato aqui, ó. Eu tenho uma resistência que vai substituir tudo isso aqui. Então, eu tenho uma resistência que substitui tudo isso aqui e tenho estas duas resistências aqui em paralelo. Essa aqui é a nossa figura nesse momento atual, né? Aqui embaixo é o somatório. Então, esta resistência inicial vale tudo isso, né? Então, essa resistência inicial vale tudo isso. Aqui nós temos carga positiva desse lado. Desse lado nós temos carga negativa. E vamos tirar o que não nos interessa aqui. Esses traços não nos interessam. Estavam mostrando a ligação em paralelo antes, né? Aqui também. Aqui também. Vamos dar um zoom aqui, pegar a borracha, apagar essas partes que estão sobrando. Ficou muito simples a nossa ligação. Então, o segredo da ligação mista é saber simplificar o circuito. Se você sabe simplificar o circuito, os cálculos se tornam muito fáceis. Se você não consegue simplificar o circuito, a gente vai sofrer muito para realizar os cálculos necessários, né? Então, o nosso circuito todo ficou com esse formato aqui. Certo? Agora, no próximo momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cálculo da ligação em paralelo. Isso aqui é a nossa evolução do circuito, né? Vamos aumentar o espaço aqui, aumentar o espaço aqui. E esse cálculo aqui vai ser realizado aqui do lado. Para realizar esse tipo de cálculo, quando a ligação é em série, eu tenho o 1 sobre resistência total. A resistência total, no caso, vai ser esta mais esta. É uma total parcial. Igual a 1 sobre resistência 4 e 5 estão valendo 36 ohms. Então aqui eu tenho 36. Mais 1 sobre a resistência 6, que é esta aqui, vale 17 ohms. Então aqui eu tenho 17 ohms. Certo. Realizando este cálculo, nós vamos utilizar o comando x na menos 1. X com expoente menos 1. Isso quer dizer o quê? Se eu digitar na calculadora 36 e colocar x na menos 1, ele vai fazer a divisão de 1 por 36, mais 17 x na menos 1, ele vai fazer essa divisão. Eu aperto igual, ele faz a soma. Então vamos para a calculadora, e eu tenho então na calculadora, eu vou colocar 36 x na menos 1, mais 17 x na menos 1, igual. O somatório me deu 0,0866 e por aí vai, né? Então eu tenho que 1 sobre a resistência total parcial é igual
a 0, deixa eu ver novamente na calculadora aqui, 0,8666. 866 e na sequência um zero aqui, certo? Isso aqui ainda não é ohms. Para mim resolver esse problema, eu passo a resistência total parcial multiplicando e o número dividindo. Ou seja, eu aplico novamente a tecla x na menos 1. Aplicando novamente a tecla x na menos 1, eu vou ter o resultado que é 11,55. Então, a minha resistência total parcial igual a 11,55 ohms. Bom, uma maneira da gente verificar se está correto ou não é lembrando do que acontece em nossas casas. Se eu ligo uma lâmpada, eu tenho um certo consumo potencial em 220 volts e amperagem proporcional à potência da lâmpada. Se eu ligo duas lâmpadas, eu tenho amperagem de duas lâmpadas e a voltagem permanece a 220 volts. Se eu ligo três lâmpadas, eu tenho amperagem de três lâmpadas. Ou seja, quanto mais aparelho ligado em nossa residência, mais amperagem eu tenho e mais potência eu tenho. E mais consumo também, mais gasto, né? Então tem que chamar a atenção pelo seguinte: o somatório das resistências tem que ser um número pequeno. Por que um número pequeno? Porque resistência significa dificuldade para passar os elétrons. E na nossa casa, quanto mais aparelho ligado eu tenho, mais amperagem passa, quer dizer que a dificuldade diminui. Ou seja, se a dificuldade diminui, esta resposta aqui tem que ser menor que qualquer uma das medidas das resistências. Nós temos resistência de 17 e de 36. Faz sentido, a resposta é de 11. Então, parece que está correto, né? Então, agora o nosso problema está com o seguinte formato. Eu tenho toda essa parte inicial aqui. Mais somente uma resistência, porque isso tudo aqui foi trocado por uma resistência de 11, alguma coisa em ohms, 11,55. Então eu tenho mais uma resistência, vou utilizar essa figura aqui. Mais uma resistência. Essa região aqui é negativa. Essa região aqui é negativa. E essa resistência que nós calculamos corresponde a 11,55. Então esse valor aqui é 11,55 ohms. Já simplificamos bastante o nosso problema. Nós tínhamos, recapitulando, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o desenho principal não é este, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resistências, né? Fomos simplificando as ligações em série, outra ligação em série, depois simplificamos a ligação em paralelo, que é esta aqui, sobrando agora somente duas resistências com esses valores. Então eu tenho 34 mais 11. A resistência total, então a minha resistência total de todo o circuito é igual 34 mais 11 vai dar 44, 45, né? 45,55 ohms. E desse modo nós conseguimos encontrar a resistência total de todo este circuito, certo?
todo esse circuito pode ser trocado por somente uma resistência, neste valor. Ou seja, se eu estou pensando em lâmpadas, né, eu troco todas as lâmpadas por somente uma, que me proporciona a mesma luminosidade, as mesmas condições do que eu tinha aquelas 7 lâmpadas no início, certo? Tudo foi substituído por isso aqui. Todo o nosso cálculo foi substituído por esse aparelho aqui, que é equivalente aos 7 aparelhos ligados daquela forma. Desse modo a gente acaba com o cálculo de resistência total, né? Falta agora, na continuidade do próximo vídeo, né, nós calcularmos a amperagem em cada um desses aparelhos e a voltagem em cada um desses aparelhos. Né? A amperagem é essa flecha verdinha que está seguindo aqui, e a voltagem nós estaríamos medindo aqui e aqui em um experimento, né? Aqui e aqui em um experimento, né? Aqui e aqui em um experimento estaríamos medindo nesses pontos. No caso aqui nós vamos calcular, né? Numa outra oportunidade eu vou colocar um experimento destes, né, com as medidas das respectivas amperagem e voltagem com nossas lâmpadas de 1,5, 2 e 3 watts, né? Seria uma ligação mista, então, né? Aí nós vamos ter um experimento quantitativo com medidas de voltagem e amperagem, e esses resultados de voltagem e amperagem teoricamente teriam que ser perfeitamente igual ao resultado do cálculo, né? Certo? Esse é um cálculo qualquer para vocês entenderem como funciona o cálculo de resistência total. Então até o nosso próximo vídeo.